gente vai apresentar hoje um espetáculo de Dario Fo e Franca Rame, intitulado O Despertar. O Despertar pertence a uma série de monólogos para mulheres e essa série foi dado o nome de Tutta casa, letto e chiesa, ou seja, a mulher tem que se mover entre a casa e a igreja e no meio tem que satisfazer o marido. Dario e Franca se casaram em 1954. Eles são, obviamente, de origens diferentes. Dario era socialista já, porque o pai dele era um ferroviário socialista, e Franca vem de uma família que se chama família d'arte, ou seja, uma família descendente da comédia dell'arte. Então a família de Franca tinha um calhambeque e eles eram nômades, eles faziam teatro nômade, como na comédia dell'arte. Eles tinham um calhambeque, iam de cidade em cidade, chegavam lá, montavam, perguntavam quais eram os problemas da cidade, quem era o prefeito, quais eram as injustiças e colocavam tudo em cena. Então tinha o truque do improviso, tinha o truque da atualidade. E Franca, em 52, deixa o grupo da família e vai fazer teatro, que não é exatamente teatro de revista, mas ela vai para o teatro ligeiro. Eles falam que ela era uma vedete de teatro ligeiro. Quando conhece Dario Fo, em 54 eles casam. Quando eles casam, então, eles passam a fazer um teatro que é para cutucar a burguesia, porque os ideais deles, os ideais políticos, os ideais sociais e filosóficos eram muito parecidos. Franca era uma pessoa que tinha um olhar muito especial, um olhar sem preconceito, um olhar nunca homofóbico, um olhar de aceitação e sempre trabalhou pelo ser humano que estava em volta. Eles fizeram parte do Soccorso Rosso, que eles tiravam das prisões os presos políticos, e o teatro que eles faziam era um teatro com idealizações de esquerda. Bom, tudo isso que eu estou falando é para dizer que Franca talvez seja mais autora do que Dario nesse texto, e que a gente escolheu exatamente porque é muito atual. É um texto que fala sobre o sofrimento da mulher dentro de uma casa. Claro que é em chave grotesca, é em chave de comédia, porque isso é o estilo deles, né? Mas é um texto que, de alguma forma, está denunciando a submissão feminina. E a gente acha que é muito atual porque continua, o Brasil é um dos países que tem o maior número de feminicidas do mundo. Então, a gente, quando escolheu o texto, quando resolveu o que a gente ia fazer, a gente pensou como traduzir isso através da tecnologia. Como fazer teatro filmado? É teatro ou não é? Porque, afinal de contas, é um texto onde o ator é o centro do espetáculo. Então, a gente está experimentando, mas a gente não está fazendo com grandes tecnologias, tá bom? Depois vocês me dizem. Vamos tentar. Obrigada. Essas caixas são pesadas, seu Girum. Não me manda subir tão alto. Seu Girum, o senhor vai me descontar porque eu deixei cair a garrafa. Seu Girum, manda eu subir na escada para me bulinar. Seu Girum, por favor, manda eu subir a escada para me bulinar. Ai, o senhor está passando a mão na minha perna. A mão está subindo. A mão está subindo, seu Girum. Para. Socorro. Socorro, seu Girum. Socorro. Eu preciso desse emprego. Socorro, seu Girum. Socorro.
Pesadelo. Agora eu dei para sonhar que eu estou trabalhando até dormindo. Já não chega na loja, que eu tenho que aguentar cliente pichinchando, patrão me cantando. Mas eu não posso desistir, eu preciso desse emprego. Que horas são? 6:30, o despertador não tocou. Filho da mãe, comprei naquele camelô, deve ser roubado. Ai, vamos, meu filho, força, força, coragem, que nosso dia só tá começando. Vamos, tchutchuquinho da mocota, acorda. Por que é isso? Tá todo mijado. Eu te troquei só faz 3 horas, que feio, tava tão sequinho. Ah, meu Deus, seu mijão, seu mijãozinho. Vamos, que a gente tem que ir rápido. São quase 7 horas e a gente tem que correr pra creche. Senão, a diretora da creche manda a gente de volta pra casa e a gente perde aquela vaga que foi tão difícil conseguir. Com tanta criança por aí, tanta mãe trabalhando pra sustentar a casa. Para de reclamar. Bola pra frente. Agora a mamãe vai lavar a bundinha desse meu nenê. Água, aguinha, aguinha, água. Será que o papai não pagou a conta de água? Eu deixei o dinheiro em cima da mesa. Tudo que ele tinha que fazer era pagar a conta só. Eu vou ver se voltou. Não voltou. Torneira seca. Mamãe, vai lavar a bundinha desse meu nenê com a aguinha da sopinha de ontem. Para de chorar, senão você vai acordar o papai. Deixa ele dormir, ele tá muito cansadinho. Vamos deixar ele dormir mais uma meia horinha. Sorte dele que pode dormir mais um pouquinho. A gente não. A gente tem que correr pro metrô. Metrô, linha amarela, conexão, linha vermelha, ônibus e creche. Depois, creche, metrô, linha vermelha, conexão, linha amarela e mercadinho onde a mamãe trabalha. A mamãe trabalha muito no mercadinho, sabia? A mamãe faz muita ginástica. Mãe, sobe, pega a caixa bem pesada, desce, dá pro seu G1. Sobe, pega a caixa pesada e desce, para, seu G1. Para, seu G1, larga da minha perna, seu G1, larga, seu G1, para, toma. Sobe, tarado. Sobe, pega a caixa e... desculpa, seu Girum, foi sem querer, caiu. Meu bebê tá rindo. Ai, que bonitinho, tá rindo, lindinho. Essa carinha tão linda. A cara da mãe. E esse pintão? Oh, que pintão grande, danado. É a cara do pai, Agora vamos dar uma borrifada? Tá todo sequinho. Uma borrifadinha de... queijo ralado. Quem botou o queijo ralado no pátio do talco? Desperdiçando o queijo ralado com o preço que tá. Deixa que eu limpo tudo. Eu vou botar esse queijo no macarrão da noite. A bundinha do meu bebê é limpinha. Meu Deus do céu. Pronto, deixa eu ver que horas são. Tá quase na hora. Vamos, meu filho, depressa. Tá todo prontinho, tá lindo, tá muito bonitinho. Agora a mamãe vai lavar o rostinho com aquele sabonete que eu comprei da Clô. Sabonete de vervena e erva doce elimina todas as rugas. É uma delícia, vocês. Põe ensaboa e depois enxágua. Eu esqueci que não tem água. Tá tudo ensaboado. Também, uma família como essa, morando numa casa como essa, junto com vizinhos como esse. E todo mundo resolve tomar banho na mesma hora. Como é que eu me enxago agora? Tá ardendo. Tá ardendo. A Clô disse que esse sabonete
Shell à base de vervena e erva doce não ardia. Mentira, mentira. Dá licença. Quando eu chegar na loja eu tiro. Ninguém vai perceber. Não vai perceber. Mas vai sentir cheiro. Vamos passar um desodorante, hein? Ai! O que eu passei? Pintura de radiador? Ai, tá dentro. Minha axila tá prateada. Tudo bem. Quando eu chegar na loja, eu tiro lá, tem solvente. Tem solvente? Tem solvente. Tem. Vamos rápido, vai. Vamos embora. Que horas são? Ainda dá tempo. Vamos. A bolsa da mamãe, a jaqueta da mamãe, a carteira da mamãe, o bilhete único pra mamãe trabalhar e a chave. A chave. Onde é que a mamãe pôs a chave? A chave. Mas não é possível. Toda vez é o mesmo problema. Sempre essa tragédia dessa chave. Por que eu não botei um preguinho na parede? Por que eu não pus um preguinho na parede? Não. Por que eu perco tanto tempo procurando essa chave? Ai, meu Deus, calma. Já procurei aqui. Eu já procurei ali. Vamos ver. Respira. Vamos respirar? Respira. Vamos recapitular tudo que aconteceu ontem à noite. Direitinho. Entrei em casa, o Vando não tava, abri a porta. O bebê no braço direito da mamãe, a chave e o celular na mão esquerda da mamãe. O casaco e a bolsa eu botei no cabide. O bebê eu botei no berço. Com o celular na mão eu saio. Pego a sacola do mercado, sempre com a chave na mão. Entro com a sacola no mercado. Jogo o celular dentro da outra sacola do leite. Boto embaixo do braço, entro com as duas sacolas. A sacola do mercado eu coloco aqui, o leite eu vou botar na geladeira. Será que eu deixei a chave na geladeira? Quem botou meu celular na geladeira? E a chave? Será que tá lá? Não tá. E no porta-ovos também não, na porta não, no leite, que tá acabando, também não. Detergente na geladeira? Detergente de limão, vai na geladeira, detergente de limão, né? Limão, meu Deus, onde é que eu tô com a cabeça? E eu botei detergente na geladeira. Peraí, se eu botei detergente na geladeira, o leite eu botei no tanquinho. Deixa eu ver. Não tá. Menos mal. Onde eu pus o leite? Onde eu pus o leite? O leite. No fogão. Pra fazer a mamadeira do meu bebê, lógico. Lembro muito bem. Tanto é verdade que eu deixei as minhas mãos livres pra poder abrir a caixa do leite. A chave eu coloquei entre os dentes. Eu nunca entendi por que eu coloquei a chave entre os dentes e não botei em cima da mesa. Pego a panelinha, boto o leite na panelinha para fazer a mamadeira do meu bebê. Acendo o fogão, a panela, o leite. Ligo o bebê, deixa o fogão, a leite na panela, acendo o gás e vou depenar o bebê. Vou descascar, vou tirar o casaquinho e a manta. Deixa o bebê ali, deixa a panela ali. O bebê põe no meu braço. O bebê no meu braço eu coloco na mesa. Não. Com o bebê no meu braço, eu vou buscar a bacia para dar banho no meu bebê. Lógico. Pego a bacia, tiro com a chave entre os dentes e boto em cima da mesa e procuro o bebê. Onde está o bebê? Onde está meu bebê? Polícia, o fogão não tá, no armário não tá, na geladeira não tá. Ai, meu Deus do céu. Ele tava aqui. Se ele não tivesse feito um barulhinho, eu não teria escutado, meu bebê. O susto foi tão grande que eu parei para tomar um copo d'água. Engoli a chave. É claro, engoli a chave. Não, eu engoli porque a chave também... Não engoli a chave, não engoli
engolir a chave, porque a minha chave tem um buraquinho. E se eu tivesse engolido a chave, eu teria soltado um assobio, ficaria assobiando a noite inteira. E o Vando teria me xingado a noite inteira. Não, eu não engoli a chave. Onde é que eu pus a chave, meu Deus? Onde é que eu pus? Calma. Estamos calmos? Sim, estamos calmos. Vamos. Ok, respira. Então, eu peguei a bacia, botei água na bacia para dar banho no meu bebê. Pego o bicarbonato, boto 2 colheres de bicarbonato na água do meu bebê, porque eu sempre coloco bicarbonato na água no banho do meu bebê, fica a dica. Mexo. Será que a chave caiu na bacia? Açúcar. Quem botou açúcar no pote do bicarbonato e bicarbonato no açucareiro? Há quanto tempo que eu tô dando banho doce no meu bebê? Tá aí porque a diretora da creche diz: deixe o seu bebê trancado na sala de aula, porque se eu o levo para o pátio, as moscas e as abelhas vão ficar rondando em cima dele. Pobrezinho. Abzã. E o Vando? Eu fiz café para ele ontem com bicarbonato. Ele arrotou tanto. Ai, a chave. Concentra. Tem que pôr a chave. Eu nunca tiro a chave da fechadura. Eu nunca tiro a chave da fechadura. Eu deixo sempre a chave na fechadura, é lógico. Tava dando banho no Vando. Tava dando banho no meu bebê. Quando eu ouço o Vando forçando a fechadura pelo lado de fora com a chave. Forçava que nem um louco. Porque eu, quando entrei, eu deixei a chave na fechadura. Porque eu tranquei. E eu entrei e ele não conseguia entrar. O que eu fiz? Fui até a porta, tirei a chave. Ele ficou, mas ele batia, ficava xingando que nem um louco. Aí ele entrou que nem um maluco gritando. Nessa hora eu tava com a chave na mão. Eu tirei da porta, eu tava com ela na mão. Aí eu peguei, botei no nariz dele e falei assim: Vando, eu esqueci sim. Eu esqueci a chave na porta. O que você vai fazer? Seu macho machista. Macho alfa, beta, gama. Xinguei muito ele. Sabe lá, descasquete, pegar hoje lá, descasquete. Descasquete o quê? Articula, Vando! Eu ontem fui pegar entrar no ônibus tava lotado, aí eu cheguei atrasada, aí o patrão me descontou. Não paga o transporte, mas me descontou atrasado, né? Me desconta tudo. E você vem descontar em cima de mim, hein? Outro dia, o meu patrão soltou os cachorros, porque eu dei uma bolachinha de arroz pro cachorro de uma cliente. O cachorro dela era de raça, frescura. E outro dia ainda eu deixei cair uma garrafa de saquê, uma de 38, foi sem querer. Eu deixei cair a garrafa de saquê, sabe o que ele fez? Ele me descontou. Ele não tá nem aí se a gente consegue comprar ou pagar o leite pras crianças, não. Mas eu consigo, eu sempre arrumo. Eu tô sempre ligada, eu arrumo. Oh, meu Deus, o que foi que tá chorando? Não, mas fez cocô, seu cagão. Quantas vezes eu tenho que te dizer que é pra você fazer cocô quando a gente chega na creche? Hein? Que horas são? Ai, meu Deus, eu perdi a hora. Eu não perdi a hora, eu perdi o dia, eu perdi o mês, eu perdi o ano. Eu não consigo entender. Como é que uma bundinha tão pequenininha pode fazer uma merdalhada tão grande? Hein? Meu Deus. Família. Sagrada família. Inventaram tudo isso de propósito. Se a vida lá fora tá difícil, tem que descontar em cima da gente? Na esposa que faz tudo? Meu filho, não vou descontar em você. Não, meu filho, a gente tem. Eu vou conseguir consertar o papai, filhote. Eu vou conseguir, eu prometo, filhote. Eu prometo. Minha santa, minha santinha. O Vando tem que acordar melhor, minha santa.
Ele tem que acordar não com aquela cara amarrada, com uma aparência melhor. Ele tem que arrumar um emprego novo, minha santa. Ajuda ele, ajuda, santinha. Olha, eu prometo que eu vou comprar uma vela grande, preta, uma vela grande, vermelha. Eu vou fazer uma comida de santo, eu vou botar numa encruzilhada, eu vou dançar, eu vou fazer... Não, esse não, né? Eu prometo que eu vou comprar uma vela branca linda, toda iluminadinha, bonitinha, com coroinha segurando, e eu vou rezar todo dia na igreja. Oh, minha santa, o dinheiro não vale mais nada. Ai, como é que pode? Como é que eu posso fazer? Eu já me acostumei. Ai. Quem é que bota comida nessa casa? Eu. Quem é que lava as roupas dele? Eu. Quem é que compra remédio quando precisa? Eu. Tudo eu, minha santa. Quem é que faz um milagre para chegar até o final do mês? Oi? Não, o milagre é com a senhora. Não. Deus me livre. Não, minha santa, é que o Vando podia me ajudar. Ele podia me ajudar a fritar as coxinhas que eu vendo lá na 25 de março de sábado. Ele tem que entender que o mundo mudou, que o homem, que o pai tem que ajudar nas tarefas da casa, que homem é igual a mulher, né? Você tem que entender isso, mas não! Ele fica sentadão lá, no sofá, mudando o canal, gozando. Culpa daquelas tuas amigas lá, agora eu tenho uma mulher machista, feminista, Você que fica falando, mano? O que você fica falando? Eu estou falando que agora eu tenho uma mulher feminista e não sabia. É culpa daquelas tuas amigas lá. Olha aqui, Vando. Eu não admito que homem nenhum grite comigo. Eu gritava feito louco, ele gritava feito louco. Eu fiquei com muita raiva. Aí, eu falei, Vando, eu não admito esse tipo de comportamento. Eu não preciso das minhas amigas para entender que a nossa vida é uma vida de merda. Que a gente trabalha que nem 2 burros de carga. E não tem tempo pra gente. Não tem tempo pra você não tem tempo pra mim. Não tem nenhum minuto. Você já me perguntou? Você nunca me perguntou. Tá tudo bem? Quer que ajude? Tá cansada? Não. Quem é que faz a janta? Eu. Quem é que lava os pratos? Eu. Quem é que faz o supermercado? Eu. Tudo eu. Quem é que faz o milagre para chegar até o final do mês? Não se mete, santa. Sou eu. E as tuas cuecas? Quem é que lava? Você já lavou alguma? Nenhuma. É isso que você chama de casamento? Aí, eu falei mal da mãe dele. E a coisa piorou. Olha, Vando, eu cometi um grande erro casando com você. Eu vou me embora. Ai, Vando, não me segura. Vando, não vai. Ai, Vando, para, Vando, não me segura. Me deixa, Vando, me deixa. E eu gritava feito louco, eu gritava, me deixa, não me segura, me deixa, não me aperta, me deixa. Essa hora eu tava com a chave na mão, tenho certeza. Porque quando ele foi até a porta, eu fui até a porta para ir embora, ele foi até a porta para não deixar eu sair. A cara dele ficava branca, pálida. Também eu nunca tinha feito um escândalo tão grande. Coitado. Aí ele pegou e me empurrou. E me puxou, ele me empurrou. Para, Vando! Para, não faz. Ai, Vando, não! Ai, Vando, para, não faz isso! Ai, Vando, para! Não, ai, para, Vando! E me empurrava, me puxava, me jogava, me empurrava, me batia, me abraçava, me esfregava, me apertava. Para, Vando! Para, Vando! Não! Vando, não! Eu gritava, eu chorava, eu ria, eu chorava. Que noite! Que noite! A chave!
Claro, o Vando. Quando o Vando me empurrou e não deixou eu sair de casa, ele pegou, tirou a chave da porta e botou a chave do casaco dele. A chave tá no casaco dele. A chave. Vamos embora, meu filho. Será que dá tempo? Dá tempo de ir pra creche. Vamos, cadê? A jaqueta da mamãe, a bolsa da mamãe, a chave, a carteira da mamãe e o bilhete único pra mamãe. Ai, chega no trabalho. Vamos, filho, vamos. Olha a banana, melancia e melão. Banana, melancia, melão e maçã. 4 por 5. Laranja madura, madame. Olha o tomate. Tomate italiano pra macarronada. Olha o tomate. Hoje é domingo. Domingo tem feira. Domingo não se trabalha. Eu vou dormir. Dormir e sonhar. Sonhar que todo dia é domingo. Vem, filho. Vem. Valeu, boa, gente. Alô, super. Vamos lá? Trabalhando, pessoal. Agora vamos desmontar isso Opa! Personagem principal. Vou tirar esse aqui, vai lá. A mesinha é tua, né, casa? A mesa é. A mesa eu vou levar lá pra casa. Essa é do Fabinho na Matame. Ele tá aí, né? Tá, ele tá sentado ali. Fabinho, ó. Poxa vida, você tá aqui mexendo, né? Eu digo que fez a minha maquiagem.